A maioria das pessoas elas passam a vida inteira buscando ter alguma coisa, na expectativa e na esperança que esse ter é que vai fazer delas uma pessoa feliz, mais próspera, uma pessoa mais produtiva. Em muitos casos, quando eu presto mentorias, consultorias, até mesmo em sessões de coaches, eu percebo pessoas que elas estão em busca de obter alguma coisa para que essa coisa desenvolva nelas um comportamento, um hábito ou até mesmo uma atitude. Quando, na verdade, uma das frases que eu mais digo nas minhas mentorias é que ferramenta não cria comportamento. E eu explico isso de uma forma bem simples para você. Se você não tem o hábito de controlar o seu dinheiro de alguma forma, seja numa planilha, num caderno, seja no seu bloco de notas do seu celular, não é o simples fato de você comprar uma ferramenta ou até mesmo adquirir uma ferramenta que fará de você uma pessoa agora organizada. Se fosse assim, todas as pessoas que têm a agenda do celular já seriam um pouco mais organizadas do que são. Mas a grande verdade é que a maior parte das pessoas elas precisam trabalhar dentro do seu ser, dentro da sua própria essência e descobrir quais são os reais gatilhos, os reais motivos que levarão essas pessoas a iniciarem uma determinada ação ou um determinado comportamento. Por muito tempo, eu procrastinei a ideia de começar a gravar vídeos porque eu acreditava que eu precisava ter a melhor câmera, que eu precisava ter o melhor computador, que eu precisava ter a melhor iluminação, que eu precisava do melhor cenário. Mas quando eu identifiquei que na verdade o que eu estava fazendo era arrumar uma desculpa para não iniciar aquilo que eu sabia que era necessário para me levar ao próximo nível, eu comecei então a deixar de lado as minhas desculpas e comecei então a focar naquilo que era necessário para que eu no futuro muito próximo tivesse as condições que eu gostaria para começar a gravar meus vídeos. Então o que eu fiz naquela época? Tem fotos aqui que eu vou fazer o possível para colocar na tela para vocês. Eu simplesmente comecei a gravar vídeos. Eu não tinha o melhor celular, eu não tinha o melhor tripé, o meu cenário não era tão bonito quanto é hoje. Eu simplesmente comecei. E o simples fato de eu ter dado os primeiros passos fez com que algumas pessoas conhecessem o meu serviço, conhecessem o meu trabalho, conhecessem a minha mentalidade e se identificassem com aquilo. A partir daí, eu comecei então a ter meus primeiros clientes de coaching, comecei a ter meus primeiros clientes de mentoria e eu tive condições financeiras de começar a construir um cenário melhor com equipamentos melhores. O que eu quero te dizer com isso? Primeiro, você precisa ser, e quando eu digo ser, é se colocar à prova, é confiar na sua capacidade de execução, é confiar nas suas habilidades atuais. E quando você confia no seu ser, você então tem a capacidade e tem total crença de que é possível você fazer aquilo. Então eu não comecei a colocar as desculpas à frente, eu coloquei as desculpas de lado. E a partir do momento que eu comecei a colocar as minhas desculpas de lado, eu comecei então a gerar tanto conteúdo, tanto conteúdo, tanto conteúdo, que as pessoas começaram a buscar. Então, dentro da pirâmide do indivíduo que a gente chama, que eu vi pela primeira vez com o Paulo Vieira, primeiro eu sou. Depois que eu sou, eu então acredito em mim, desenvolvo as minhas habilidades, as minhas capacidades, e eu começo então a fazer. E a partir do momento que eu começo a fazer algo, eu alimento ainda mais o meu senso de capacidade, eu alimento ainda mais o meu senso de responsabilidade, eu alimento ainda mais a minha autoconfiança, e a partir daí eu começo então a ter resultados. O ser é o solo, eu preciso preparar o solo. O fazer é o plantar, é o regar, é o cuidar. O ter é o fruto. Se nós trouxermos essa analogia para a nossa vida, é como se nós quiséssemos ter o fruto antes de preparar o solo e antes de plantar. Não é possível. Não é assim que as coisas funcionam. Primeiro você trabalha a sua mentalidade, o seu comportamento. Primeiro você prepara o terreno chamado mente, chamado mindset. A partir daí você começa a executar ações que são necessárias. Você começa então a fazer aquilo que você sabe que é preciso. E aí então a vida começa a te dar os primeiros frutos. E os primeiros frutos eles vão ser muito menores do que aquilo que você deseja e aquilo que você imagina. Mas aquilo que é fiel no pouco também é colocado no muito. Então você precisa agradecer aos primeiros clientes, você precisa agradecer aos primeiros coaches gratuitos, você precisa agradecer as primeiras pessoas que elogiam o seu trabalho, para que você então consiga ter e alçar voos maiores. Espero ter ajudado você através desse vídeo. Eu espero que esse vídeo tenha despertado em você esse desejo de
trabalhar a sua mentalidade, o seu comportamento, identificar em você as suas crenças limitantes e que você deixe tudo isso de lado e que você, de fato, comece a gerar na sua vida a mudança que é necessária. Se você gostou desse vídeo, clique aqui, se inscreva, deixa o like, isso ajuda a eu entender que esse vídeo fez sentido pra você. E se você quiser, me segue lá no Instagram, Carlos Lucas Prof, e eu vou ter um prazer enorme em trocar uma ideia com você, conhecer você de perto, conhecer a sua história e saber como é que eu posso te servir para que a sua vida seja uma vida extraordinária.